Glória a Deus. Aleluia. Vai ficar mais fácil para você entender. Um pouco antes da conferência profética que nós tivemos, não agora do seminário, um pouco antes da conferência profética, eu estive passando por algumas coisas, não foi muito fácil, algumas situações, algumas circunstâncias, e talvez o meu choro aqui no domingo passado, para alguns ficou, nossa, o cara chorou demais porque ele foi ungido apóstolo, só vai aumentar a minha responsabilidade, isso não vai trazer nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de, longe de mim, longe, muito longe disso. Mas para você entender o choro, né, eu estou aqui com as duas chaves. Minha esposa não sabe disso. Falei com uma pessoa essa semana, compartilhando algumas coisas, e uma pessoa só sabe disso, além de Deus, né? Então, na realidade, o meu choro, ele tem outro significado, e você vai entender, e vai ficar claro para você o porquê do meu choro, né? Nossa, eu estava tão ansioso para ser ungido apóstolo, nossa, eu queria tanto uma unção apostólica, longe de mim, querido. Eu sempre quis servir ao Senhor, como servo, independente de cargo, títulos, independente de, sabe, eu creio e sou privilegiado, sabe, muito privilegiado pelo fato de um dia simplesmente Ele ter me escolhido, e eu ter a oportunidade de servi-lo com todas as minhas limitações, e saber que Ele é Deus, e Ele um dia me olhou, um dia teve misericórdia de mim, e me conduziu até aqui, então tudo isso seja para o louvor da glória dEle. Mas passando por algumas coisas, é cachorro correndo atrás, é herpes, é muita luta, irmão, muitas adversidades, muitas situações. Eu cheguei pouco tempo atrás, antes da conferência, eu falei, senhor, o senhor vai ter aí a oportunidade de falar comigo. O senhor vai ter a oportunidade. Esses dias eu estive pregando aqui, falando, talvez você é um que queria que Deus falasse com você, e não falou, eu estou junto com você. Você lembra disso? Mas antes da conferência, então eu peguei essas chaves aqui e falei, Senhor, eu estou devolvendo as chaves para o Senhor. Quem tem a chave tem acesso, quem tem a chave tem autoridade. Quem tem a chave, né, exerce a presidência do ministério, e eu estou devolvendo para o Senhor. Para o Senhor confirmar se é para me continuar ou não. Para você entender o choro. Mas não está mais comigo a direção, não está mais comigo o controle. Você vai entender isso, faz parte da pregação. O domínio é teu. Eu entrego nas tuas mãos, eu devolvo a ti aquilo que o Senhor confiou na minha mão. Vai ter a conferência aí, o Senhor fala comigo se é para continuar ou não. Só que eu pensei que Ele ia fazer do meu jeito. E a gente sempre pensa assim, né? E eu estava na conferência orando, buscando, rogando, suplicando, Senhor, eu não quero fazer de uma forma, talvez meu tempo venceu. Talvez o Senhor já preparou tudo até aqui, talvez o Senhor tenha um novo ciclo, né? Colocar alguém aí que realmente consiga fazer melhor. Então foi essa a minha conversa, dentro daquela sala ali que ficou pronta por esses dias. Só que não veio a resposta na conferência profética, e eu continuei com algumas questões, orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, rogando a Deus. Então, quando veio a unção, amados, aquilo foi simplesmente Deus responder que é para continuar. Então, quer dizer, você vai entender daqui a pouco algo que vai te ajudar muito. Em 3 âmbitos, pelo menos, vai te ajudar. Se você entender o que Deus quer falar com a gente aqui, vai te ajudar muito, não vai ser pouco, não. Se você simplesmente entender. Você está comigo até aqui? Amém? Louvado seja Deus. E talvez eu vou pregar para as pessoas que receberam uma unção aqui no domingo. Assim como eu, que eu queria fazer uma surpresa para alguns. Liguei lá para o pai da Thaís, sem a Thaís saber, né? Eu falei, eu vou fazer uma surpresa. E eu acabei sendo surpreendido. Mas Deus é bom. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Se eu não atrapalhar o que Deus quer fazer, vai ser poderoso. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, tão somente esse. 1 Samuel 16, 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso
do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vou repetir. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pai, nós escolhemos estar aqui, nós não estamos aqui, Senhor, sem um motivo. O motivo que nos traz aqui é saber que é aqui que o Senhor ordena a tua bênção. É aqui que o Senhor fala conosco, é aqui que nós te adoramos, te exaltamos como igreja, como corpo, cujo cabeça é Cristo. É aqui, Senhor, que muitas foram as vezes que entramos aqui, ó Pai, talvez carregando alguns fardos, talvez com algumas respostas, Pai, talvez, ó Pai, na falta, Senhor Deus, ó Pai, de tantas coisas que as coisas pareciam que não tinham sentido, mas o Senhor falou, o Senhor levantou, o Senhor de alguma forma, o Senhor interviu na nossa sorte, e nós estamos aqui por crer que um dia o Senhor nos chamou para estar nesse lugar. Agora, Pai, estamos diante daquilo que é a tua propriedade peculiar, o povo que o Senhor adquiriu como herança. Então, Senhor, não te detenhas em fazer aquilo que te apraz. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Não te detenhas em cumprir, em fazer, em realizar toda a tua vontade. É o que eu te peço no nome poderoso e santo de Jesus. 3 coisas, queridos, diante de tantas coisas que o profeta Isaías, um dos profetas messiânicos, que tem muitas vezes o seu nome é citado no Novo Testamento, um dos profetas mais citados, um profeta messiânico, o profeta Isaías, né? Não sem motivo, são 66 capítulos. No livro do profeta Isaías, a Bíblia toda também, ela tem essa composição de 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, totalizando 66. E, não sem motivo, Isaías também são 66 capítulos. E é um profeta muito falado. Jesus fala de Isaías muitas coisas, ele anuncia, importantes. Mas eu quero aqui me atentar a 3 situações, para trazer sobre você um entendimento de uma unção. Tudo bem? Capítulo 45, versículo 22, do profeta Isaías, ele vai falar assim: voltai-vos para mim. Outras traduções, talvez na sua, vai estar escrito assim: olhai para mim, e sereis salvos. Diga assim comigo: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os limites da terra, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, querido, aqui nós vamos entender algo muito importante. O Senhor está falando com o seu povo ali: voltai-vos para mim e sereis salvos. Ele está falando, anunciando a salvação. Isaías está anunciando a salvação. Voltai-vos para mim, olhai para mim. Tudo que a gente possa querer olhar, tudo que a gente possa querer, querido, sem Jesus não tem salvação. A salvação só está em Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites, vós todos os termos das terras, porque eu sou Deus e não há outro. É tão claro isso que lá em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, onde está tendo ali algo poderoso também, né? Um dos seus discípulos, ele declara ali, que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus, nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga para a pessoa que está do seu lado: salvação só em Jesus. Ele está falando aqui, querido, e é tremendo falar de salvação, porque no momento da salvação, o Espírito Santo, sabe, como está lá em Isaías capítulo 12, versículo de número 3, que vai dizer assim: e vós daquele dia, diga assim comigo, tirareis água da fonte da salvação. Querido, diga assim comigo, fonte da salvação. Falando em salvação, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo faz com que haja no meu espírito, não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é diferente.
O batismo no Espírito Santo é a salvação, é quando eu sou salvo. Quando eu sou salvo, eu sou batizado no Espírito Santo, como uma fonte. Diga assim comigo, fonte. Mas tem um detalhe. Lá em João 7,38, vai dizer, no 7,37 vai dizer assim, e no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus então ele se coloca ali e ele exclama, quem crê em mim, como diz as Escrituras, diga assim comigo, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Opa, não é mais fonte. Diga assim, fonte é na salvação. Rio é o batismo com o Espírito Santo. Fonte fala de início, fonte fala de algo, sabe, que é nascente, está nascendo. Tudo que está nascendo é fonte, mas o que se transforma rio já não é mais uma fonte. Por quê? Porque quando você busca mais, chega um momento que você é batizado com o Espírito Santo e com poder, com dunamis. Você está aqui? Mas eu não quero ficar preso somente na salvação e essa necessidade que eu tenho de buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não fala em línguas, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você vai entender que isso é imprescindível. Você sair da fonte, diga assim, você deixar do nível de fonte para alcançar um nível de rio. Você está tudo bem até aqui? Mas a palavra não vai falar só isso. A palavra vai falar agora de chamado. Diga assim comigo, além da salvação, Isaías vai falar de chamado. No capítulo 51, versículo 2, do mesmo profeta Isaías, ele vai dizer assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, diga assim comigo, e o multipliquei. Diga assim, ser chamado. Agora, ser chamado é uma bênção, irmão. Mas ele está dizendo assim, olha, no chamado, eu tenho o chamado, eu tenho a confirmação do chamado, e eu tenho a aprovação do chamado. Diga assim comigo, o chamado, a confirmação do chamado, e a aprovação do chamado. Então vamos lá, eu o chamei, é o chamado, e o abençoei. Deus abençoa o que ele confirma, que está sendo feito da forma que ele estabeleceu. Quando eu tenho um chamado, eu estou executando esse chamado, a bênção do Senhor vem. Agora a bênção do Senhor não acrescenta dores. Diga assim, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Tudo bem até aqui? Então diga assim, salvação, chamado, ser, exercer e crescer. 3 pilares. Eu tenho que ser chamado, eu tenho que exercer o chamado e eu tenho que fazer o meu chamado crescer. Você está aqui? Mas agora eu quero caminhar num terceiro nível. Isso aí está em Isaías capítulo 55, versículo 3 e 4. Que Deus me chama e te chama, Deus nos chama para uma aliança que tem uma semelhança com uma aliança que ele fez com esse homem que nós lemos aqui chamado Davi. Salmo 55, versículo 3 e 4, ele vai dizer, ouvi-me. Ele está chamando a nossa atenção para que nós possamos prestar atenção. Coloca lá por gentileza, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Querido, deixa isso agora entrar no teu espírito, o que Deus quer fazer comigo e com você. Diga assim, convosco, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficência de Davi. Versículo 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Diga assim, como príncipe e governador dos povos. O que Deus está falando aqui? Só para você entender, para eu começar a pregar. Deus está falando que tem a salvação, tem o chamado, agora tem uma necessidade de você e eu sermos testemunha. Você está aqui? Diga assim, salvação para um chamado. Meu chamado é diferente do seu, mas você tem um chamado. O fato de você estar aqui dentro dessa igreja é porque você foi chamado. E Deus quer te abençoar. Deus não quer só te chamar e te abençoar, Deus quer te multiplicar.
E Deus está falando, olha, para que isso aconteça, eu tenho um modelo, uma aliança. Uma aliança, ela tem na realidade como modelo a aliança que eu fiz com Davi. Deus fez coisas tremendas na vida de Davi, irmãos. Você está comigo? Parece que você está meio assustado. Deus fez coisas poderosas na vida de Davi, sim ou sim? E Deus está falando isso. Eu quero fazer uma aliança com você do mesmo modo que eu fiz uma aliança com meu servo Davi. Eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe governador. Você nasceu para reinar. Você nasceu para sobressair, você nasceu para crescer, você nasceu para se multiplicar, você nasceu, sabe, para tudo isso, querido. Se não está acontecendo isso, porque num desses momentos, você está com alguma situação aí, não conseguindo entender o ser, o exercer e o crescer. Diga assim, o ser, exercer e crescer. Não tem como crescer sem exercer. Ah, eu sou apóstolo. Se eu não exercer, querido, é só um título. Agora você não exerce do dia para a noite. Deus vai fazer como fez com Davi. Você está aqui? Então eu vou tirar o peso da carga de alguns aí. Meu Deus. Davi estava como eu estava. Talvez como você ou como muitos aqui estavam, no anonimato. Totalmente ali, eu não quero entrar nessa questão de ser filho bastardo, os irmãos estavam junto ali e ele não estava, ele cuidava das ovelhas, os irmãos estavam servindo o exército, ele estava cuidando de ovelhas, era algo muito mais pobre, sem expressão. Ele era, sabe, ali pelos irmãos, considerado alguém. Mas um dia, querido, nós ouvimos essa questão aqui, um dia Deus chamou Davi. Um dia Deus chamou Davi. O profeta chega, o profeta recebe uma missão. O profeta vai até a casa de Jessé. E ele chega lá e ele está totalmente crente, ele está totalmente ali, sabe, pelo aquilo que ele viu ali em Eliabe, em Samai, em Abinadab. Ele olha para aqueles e fala, certamente está diante de mim o escolhido do Senhor. E o Senhor fala com ele de forma clara, olha, alto lá, o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, eu porém vejo o coração. E passa um, passa dois, passa três, o nome dos outros não é mencionado, mas chega em determinado momento que não é nenhum deles. E o profeta pergunta para Jessé, terminou? Acabaram-se os filhos? Tinha o oitavo. Eu não vou entrar no 8 aqui, senão eu perco a pregação. Tinha o oitavo ainda, que é o recomeço. Tem um aí. Talvez esse um era você, querido. Mas acontece algo aqui que eu quero dizer para você sobre unção. Nós estamos falando de unção. Quando Davi apareceu, aí esse texto que nós lemos aqui. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu, digo assim, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deixa eu te passar algo aqui, que talvez vai te ajudar. A primeira unção que Davi recebeu, diga assim, foi em meio aos irmãos. Na família. Se você não consegue exercer uma unção dentro da tua casa, querido, esquece ministério. Se o marido não combina com a esposa não combina com o marido, é tudo bagunçado. Eu tenho intriga com o irmão aqui, eu não combino com o irmão lá, eu não converso com esse aqui, eu não converso com aquele lá, querido. Davi precisou dar testemunho primeiro entre a sua família. E é tão sério isso, que quando o Davi foi ungido rei, ele não pegou um cetro, ele não pegou uma veste, um negócio, falou, agora eu sou rei.
Foi o profeta Samuel que me ungiu. Ele continuou servindo o pai dele e continuou servindo o rei. Ele ia para lá para o palácio, servia o rei. Você entra aqui e serve o rei. Você vem para cá para servir o rei. Mas ele voltava para sua casa e servia o pai. Você está aqui? Pai, desprezado, indigno, desvalorizado, é o que foi esquecido para lá. Mas aí o pai falou para ele: olha, vai lá ver como estão os teus irmãos, leva esses mantimentos aqui, me dá notícia, me traz notícia dos seus irmãos, leva isso aqui para os teus irmãos, leva esse aqui para o comandante. E Davi não falou: opa, peraí, eu não faço mais isso não, eu fui ungido. O senhor não estava no dia não? O profeta me ungiu. Esse serviço já não é mais para mim. Não, querido, ele continuou servindo a família. E ele foi lá. Escuta. Diga assim, tem uma unção sobre ele. Tem uma unção sobre você. Tem uma unção sobre nós. Tem uma unção. Agora, espera aí, querido, você vai pegar. Você vai pegar, porque isso é plenitude, aleluia. Quando ele foi ungido, pastor Marcos, mestre Marcos agora, oh meu Deus. Querido, isso para nós, né? Tem gente que isso aí é patente. Para nós isso é o serviço, irmão. E louvado seja Deus por isso. Mas o que acontece? Deixa eu beber água aqui, peraí. Quando ele está servindo o pai dele, e ele chega lá, o irmão mais velho dele, pastor Clodoaldo, olha para ele, presta atenção nisso, fala: o que você está fazendo aqui? Ele já tinha sido ungido. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Eu bem conheço a tua presunção, que você só veio aqui para ver o combate. Agora sabe o que ele fez, irmão? Ele se desviou do problema. Ele se desviou, porque o objetivo dele não era aquele. Agora tem um detalhe aqui, que talvez você vai pegar. A partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Você sabe o que é o Espírito do Senhor se apoderar de você e se apoderar de mim? Agora ele tem o domínio. Ele se apoderou de mim, então agora ele manda e eu obedeço. Então ali ele podia bater de frente, mas só que ele tinha uma unção. Diga assim: você tem uma unção dentro da tua casa, mas não é uma unção para causar problema, não é uma unção não, é uma unção, querido, para realmente você dar testemunho dentro da tua casa. A primeira unção que ele recebeu, diga assim, entre os irmãos. O testemunho que ele teve que dar. Agora você imagina, ele chega lá, no meio de todo aquele caos, 40 dias, 80, provocações do gigante. 80 provocações, 2 vezes por dia, 40 dias. Ele chega lá, ele sabe tudo que está acontecendo ali, ele se coloca ali, ele se oferece, e as pessoas: você é louco, você... E os irmãos estão lá. Os irmãos eram para estar fazendo o que não estavam fazendo. E quando ele se propôs a fazer, os irmãos quis brigar com ele. Ele se desviou dos irmãos e foi se inteirar certinho do que era de fato o problema. Desviou-se deles. E quando ele enfrentou o gigante, irmão, você sabe o que aconteceu? Ele começou a dar testemunho diante dos irmãos da unção que ele havia recebido. Você está aqui? O pai dele, quem é esse menino? De quem é filho esse moço? O pai dele começou a ver que havia um testemunho nele agora, porque diga assim, porque tinha uma unção sobre ele. Está entendendo? E isso, irmão, não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram anos que ele teve que primeiro dar testemunho dentro da sua família, dentro da sua, diga comigo, dentro da sua casa.
A primeira unção que você recebe, querido, para a gente entender o que é ser ungido, e passar para o nível de exercer a unção que está sobre a sua vida. Exercer a unção não é fazer o que os outros fazem, querido. É entender que o Espírito Santo agora se apoderou de mim. E quando o Espírito Santo se apodera de mim, ele começa a dirigir. Quando é que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando eu estou vazio de mim. Quanto mais vazio de mim eu estou buscando a presença dele, querido, mais cheio eu posso me tornar. Essa unção pode crescer. Eu vou exercer o meu chamado, eu vou exercer a unção que está sobre a minha vida. Mas chegou um determinado tempo, amado, que ele deu testemunho ali, ele deu testemunho, ficou muitos anos, de 13 a 15 anos. Mas agora vê o que está na sua Bíblia e abre aí 2 Samuel capítulo 2. Segunda de Samuel capítulo 2, por gentileza. Olha que coisa tremenda, irmão. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor. Olha isso, irmão. Se o Espírito Santo se apodera de mim, eu preciso saber o que ele quer que eu faça. Alô? Senhor, está aqui a chave. O poder é dele. A autoridade é dele. O oleiro é ele. Nós somos apenas o vaso. Ele manda e eu obedeço. Ele é de cima, eu sou de baixo. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é Criador, eu sou criatura. Consegue entender assim? Sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde eu subirei? Isso, querido, é você realmente e eu entender que o Espírito do Senhor se apoderou de mim, se apoderou de você. Eu já tive situações que eu contei aqui, não vou entrar nisso, que eu ia para Goiás, para Minas, e Deus me mandou para Goiás. E chegou lá, teve salvação, teve cura, teve mulher de quase 100 anos que estava encurvada, Deus colocou de pé. Por quê? Porque a gente consulta o Senhor. Tem vezes que a gente erra. Mas, querido, se eu entender que o Espírito do Senhor se apoderou de mim, e eu ter essas atitudes de Davi, é juntar a fome com a vontade de comer. Olha o que uma unção faz. Ele foi ungido, mas não foi no outro dia que ele estava reinando sobre tudo. A primeira tarefa que ele tinha era realmente ter testemunho dentro da casa dele, dentro da família dele. Aí chega um momento que ele consulta o Senhor. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom, para uma direção de Deus. Então vieram os homens de Judá, diga assim comigo, e ungiram ali a Davi. Olha que coisa tremenda. Então vieram os homens de Judá exercer o chamado e crescer. Diga comigo, ser ungido. Exercer a unção que está sobre a sua vida. E crescer nessa unção. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Sabe o que eu aprendo aqui agora, irmãos? A Bíblia menciona mais ou menos que durante 7 anos Davi ficou aí. E nesses 7 anos, a tribo em que ele estava inserido, ungiu ele. Ele deu testemunho, querido, agora não só na sua casa. Você está aqui? Ele não dava só testemunho dentro da sua casa, só testemunho dentro da igreja. Ele deu testemunho. Olha lá, então vieram, diga assim comigo, é os anciãos aí, então vieram os anciãos de Judá, então vieram os homens, como está na nossa tradução aí, e ungiram ali a Davi, diga assim, rei sobre a casa de Judá, sobre a tribo de Judá, mas ainda ele não estava reinando em todo Israel. Então a unção que vem para a sua vida primeiro é para você ser, depois para você exercer, e para você crescer. Agora ele parte, não sozinho, ele já tem
os seus liderados, ele já tem famílias que caminham junto com ele, ele já tem os seus liderados, eles partiram, ficaram um tempo em Judá. Aqueles povo começou, esse cara é diferente, ela é diferente, eu vejo Deus na sua vida, a tua atitude é diferente. Vamos ungir você para você reinar sobre a tribo de Judá. Entende o que é unção? É uma capacitação sobrenatural para você fazer aquilo que naturalmente você nunca iria fazer. É um poder que sem esse poder você não consegue exercer. Mas Deus, amado, eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus chama e na medida que eu exerço o meu chamado, Ele me abençoa. Quanto? Não tem limites, irmão. Não tem limites. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você está comigo até aqui? Diga assim comigo, agora, não é mais uma unção, apenas família, apenas casa, apenas irmãos. É uma unção na tribo que ele está inserido. Reconheceram que havia uma unção na vida dele. Por quê? Porque ele fazia diferença onde ele estava. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel 8,6, coloca aí para mim, por favor. Aleluia. Olha lá. A última parte. Muda a tradução. O Senhor lhe dava a vitória por onde? Deixa eu só lembrar você que a mesma aliança que Deus fez com Davi é o que Ele quer fazer com você. Não, você não recebeu. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia, porque Ele sabia que havia uma unção sobre ele, e uma unção para testemunhar da glória de Deus, do poder de Deus, das maravilhas que Deus é capaz de fazer. Então não importava qual era o problema, é gigante? Vai cair. Porque não é na minha força. Senhor, eu vou subir contra eles? Sobe. Para onde que é para subir? Para Hebrom, é para Hebrom? Eu vou para Hebrom. Essa unção vai fazer diferença na sua vida, irmão. Eu não estou dizendo aqui, porque, querido, há uma unção para exercer um dom. Foi o que foi feito aqui. Dom e unção são coisas distintas. Eu não vou pregar sobre isso. Dom, até ímpio pode ter. É lógico que os dons que foram aqui conferidos são os dons de Cristo. Dons do Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que têm dom, mas não têm unção. Está comigo? Mas agora aqui, querido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele agora se apoderou. Ele agora tem, sabe? Tem a premissa. Ele agora faz. Ele agora. Eu pergunto, Senhor, é para subir? É para subir. Para onde? Para Hebrom. Eu vou para Hebrom. Lá em Hebrom, a unção que está sobre a minha vida vai fazer com que as pessoas reconheçam que eu tenho um chamado. E que eu exerço esse chamado. E esse chamado vai se multiplicar. O que aconteceu? 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, diga assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Coloca aí 2 Samuel 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Olha, querido, isso é para você, querido, se alegra aí, pelo amor de Deus. Isso é para você, não importa se você vai passar por longa guerra, longas vitórias você vai ter. Não importa se muitos gigantes vão se levantar, muitos gigantes vão cair pela sua mão. Não importa se muitos exércitos vão te atacar, muitos exércitos vão ser derrotados pela unção que está sobre a sua vida. Davi entendeu isso, que ele era testemunha. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo na guerra. Porque tem uma unção sobre a tua vida. Diga assim: mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Vira para a pessoa que está falando, você não era a casa de Saul não, né? Deixa eu ver quem quer saber por que enfraquece. E por que cresce, fortalece? Você já sabe a resposta. Porque Davi obedecia. E Saul arrumava boas desculpas. Deus dava direção para Saul também, só que ele fazia diferente. Então o Espírito não se apoderou dele. Ele não deixou o Espírito agir. Ele agia. É para fazer isso, ele fazia diferente. É para matar, ele não matava, ele preservava. Levantou
sabe, levantou um altar para si. E o Davi não. O Davi fazia a diferença porque ele consultava o Senhor. Então não importa qual é a guerra. Você vai ver que num terceiro nível de unção aqui agora, e nós vamos partir para isso, porque, queridos, olha só para você ver o que é uma unção. Quantas vezes você acha que Saul tentou matar Davi? Agora, a unção que está sobre a sua vida fez com que, em dado momento, na mesma caverna que o Saul passou a noite, o Davi passou a noite. Só quando você é ungido, tem uma unção sobre a sua vida, Deus te esconde do inimigo. Mas chegou um momento, querido, que o Davi teve a oportunidade de matar o Saul. Mas tinha uma unção na vida dele, tem uma unção na tua vida. Então você já não usa as armas naturais. Você não paga com a mesma moeda. Ele cortou o manto ali. Em dado momento, eu acredito, irmão, piamente, que o Davi devia... Meu Deus, você acha que ele gostava que os irmãos faziam com ele? Mas ele falava assim, tem uma unção na minha vida. O Saul quer me matar? Eu posso até matar ele aqui agora. Ele teve oportunidades, irmão, não foi só uma não. Mas ele falou, eu não vou tocar nele, porque ele é ungido do Senhor, eu não vou tocar nele. Eu tenho uma unção na minha vida, Deus me chamou para fazer diferença, Deus me chamou para dar testemunho. Então, querido, mesmo que o inimigo quer acabar com você, se você é ungido, você poupa a vida do teu inimigo. E você vai ver aqui que acontece o seguinte, volta lá no 2 Samuel 2. Você não precisa fazer nada, eu também não. Depois disso, consultou o Senhor, dizendo, subirei a alguma da cidade de Judá, e disse-lhe o Senhor, sobe, e disse Davi, para onde? Meu Deus. Subirei, e disse, para Hebrom. Voltou. E sucedeu depois disso, para Hebrom, continua. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabe e Gileade são os que sepultaram a Saul. Ele não precisou fazer nada contra o inimigo. Esquece, irmão, a unção que está na sua vida faz você se desviar de problemas, desviar sabe? E com certeza Deus vai honrar a tua decisão e vai eliminar os seus inimigos. Ele mesmo vai chegar a notícia. Agora vamos num terceiro momento. 2 Samuel capítulo 5. Unção entre a sua família. Unção entre a sua tribo. Mas agora ele vai receber uma unção maior. Então diga comigo assim, todas as tribos de Israel. Não é mais a sua família, não é mais entre os seus irmãos, não é mais entre a sua tribo. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Diga assim comigo, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Ser, exercer, crescer. Essa unção que vocês receberam. É a mesma unção, é o mesmo pacto, é a mesma aliança que Deus fez com Davi. É uma aliança que, se eu entender, querido, que o Espírito se apoderou de mim, e eu deixar Ele dirigir, eu vou exercer o meu chamado. Eu vou exercer, independente de qualquer situação, querido, você vai exercer, não através das tuas forças, não através da tua habilidade, da tua capacidade, mas da capacitação que essa unção traz sobre você. De se desviar disso, de se desviar de problemas, e de realmente ser solução.
você tem resposta. Onde que está essa resposta? No Espírito Santo. Eu vou fazer? Faz. Eu vou fazer? Faz. Olha como é tremendo, irmão. Depois eu vou... Não, eu vou agora. Aleluia. Continua aí. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá, diga comigo, 7 anos e 6 meses. Obrigado. E em Jerusalém, 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrarás, Davi, aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Isso é crescer. O que é impossível, irmão, com a unção certa, você não vai ter uma unção sobre todo Israel, você não vai ter, de repente, uma unção sobre tudo. Você começa tendo uma unção sobre a sua família, você começa exercendo uma unção sobre a empresa que você trabalha. A tua unção vai fazer diferença ali, na tua tribo. Seja numa escola, seja num consultório, seja, querido, onde o Senhor se estabelecer, a tua unção vai sobressair. Porque sobre você repousa um Espírito excelente. E se você deixa esse Espírito agir através da sua vida, se ele se apodera de você, seja na sua casa, seja na sua tribo, vai chegar um momento que você vai reinar sobre. E agora vai acontecer o quê? Ser, exercer, diga-se comigo, crescer. O chamei, o abençoei, o multipliquei. Agora vem aqui. Ele vai tomar posse. Quem aqui quer tomar posse de vitórias? Deus tem vitória para nós, irmãos. Deus tem crescimento para nós. Mas a gente tem que entender que essa unção, ela não tem limite. Capítulo 32, 15, não está na mensagem, mas não mando nada aqui. Coloca lá. Já que desceu, é para entregar. Olha que coisa tremenda, irmão, como é algo que é crescente. Vai dizer assim, segundo Isaías 32, 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará num campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O que era deserto, irmão? O que é comum no deserto? Planta, mas não colhe. O que é comum no deserto? Fome. O que é comum no deserto? Escassez. O que é comum no deserto? Pode estar um deserto, irmão, o Espírito vem. É a unção. Até que se derrame sobre nós. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. Tudo que você começar a plantar vai nascer em nome de Jesus. Mas era deserto, não nascia nada, mas agora a unção do Espírito se apoderou de você. A unção do Espírito se apoderou de você, mulher, para você resolver os conflitos no seu casamento. E o contrário também é verdadeiro. O Espírito Santo se apoderou de você, você chega lá num deserto que não está produzindo nada, fala, assim diz o Senhor, eis que você vai profetizar. E a unção do Senhor que está sobre você vai fazer diferença naquele deserto, vai se tornar campo fértil, terra fértil. Você vai começar, só que você não vai parar de exercer o que agora? O plantio. Era um deserto? Era. O Espírito tornou no campo fértil. Eu faço o que agora? Eu cruzo o braço. Não vai nascer nada. Diga assim comigo, ser, exercer. O que eu exerço no campo fértil? Plantio. Só que antes você até plantava, mas era deserto. Será que é aqui mesmo, Espírito Santo? Está recebendo? Vai começar a nascer. Mas vai nascer de tal forma, querido, que de deserto vai passar a ser um bosque. Está escrito. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós. Só que, amados, deixa eu passar algo para você agora, que eu vou começar de verdade a mensagem agora. Você aguenta? Estou falando sobre unção. E Jesus, certa feita, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas depois do quê?
depois do Getsemane. Quer produzir azeite? Se prepare para a prensa, irmão. Se prepare para a perseguição, para a afronta. Saul queria matar ele de todo jeito. Jesus, desde os 2 anos de idade, antes até de nascer, mas depois, até na cruz, no último respiro lá, se tu és filho de Deus, desce daí. É prensa, irmão, sabe? Para extrair a unção, é esmagar a azeitona, aleluia. 2 Samuel 5,17, olha por que Davi crescia. Posso continuar? É aqui mesmo. Tem alguém aí? Ouvindo, pois, os filisteus, você tem uma unção, essa unção vai crescer, essa unção vai te levar à conquista. Onde você chegar, você vai ter vitória. Se você entender que o Espírito Santo tem que se apoderar de mim e de você, e te dar as estratégias para a guerra, para a conquista. Os jebuseus se consideravam imbatíveis, ninguém nunca tinha, sabe, conseguido, eles eram invictos. As muralhas, um dia eu passei aqui, quem lembra que eu passei? Como era os muros, as edificações dos jebuseus, eles eram, sabe, intocáveis, as suas fortificações, ninguém entrava. Então quando Davi foi ungido, ele partiu para Jerusalém, aquilo que ninguém nunca tinha conseguido, a unção que estava sobre a vida dele, fez ele tomar posse da cidade dos jebuseus e se tornou a cidade de Davi. Mas como ele fazia isso? Porque o Espírito se apoderava dele. Mas como que o Espírito se apoderava dele? Ele aceitava as pressões, olha aí, ele aceitava ser muitas vezes esmagado, moído, ele passou por isso. Olha um exemplo, ouvindo pois os filisteus, que haviam ungido Davi rei sobre Israel, diga assim comigo, todos os filisteus. Não é mais o Golias. A unção aumenta, a guerra aumenta. Mas a vitória aumenta. Se a gente não entender isso, a gente sofre. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, olha aqui, irmão. É isso, o Espírito Santo se apoderar de mim. A decisão não é minha. A estratégia não é minha. Eu vou subir para alguma cidade? Sobe. Para onde eu vou subir? Para Hebrom. Ele sobe para Hebrom. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar Moás nas minhas mãos, e disse o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os feriu ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar, Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, Davi e os seus homens, e os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então se apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe ordenara, lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até Gerar. Querido, vai aumentar o nível da batalha, mas a tua unção também é maior. E você, com essa unção, você vai saber, o que é essa unção, pastor? É saber o que é o momento de subir, e saber qual é o momento de rodear. Você não derruba gigante, você não extermina filisteu, você só deixa o Espírito que está em você agir. Meu Deus. Tirar uma foto. Quando ele vier, ele já veio. Ele vos conduzirá em toda a verdade. Ele está tentando. Quando
Quando você deixa, ele muda lá dentro da tua casa. Quando você deixa, ele muda dentro da tua tribo. Quando você deixa, ele muda dentro de qualquer cenário que você possa estar passando. O que significa para mim a unção, irmão? Para você entender que eu quero orar. Eu entendi isso de forma muito clara. Minha esposa está ali. O ensolarado está na casa dele, deve estar assistindo. Não passa protetor, tão barato protetor solar. Você pede para passar aí, ó, tá vendo? Dentro de casa, ó. Mas nós estávamos em Cabo da Roca, em Portugal. Já contei essa história aqui. E tinha um músico ali, estendeu um lençol, uma toalha, não sei ao certo ali, e conforme ele tocava seu instrumento ali, que eu não conheço o nome do instrumento, não sei, um instrumento um pouco diferente, uma viola meia... Mas estava tocando umas músicas ali, um passava, outro passava, deixava lá um euro, deixava uma moeda e tal. E o nosso querido, ele estava com o Marcos, com uns papeizinhos de evangelismo, aleluia. Evangelizando. E ele chegou com o papelzinho lá, ide por todo mundo pregar o evangelho, é mais ou menos isso, né? Com o ide lá, um negócio bem feitinho, um cartãozinho lá, e colocou lá. E o camarada falou, não quero que coloque lixo aqui não. Só que aí, irmão, pode falar tudo ou não? Só que aí, outro espírito quis se apoderar dele ali, sabe? Porque ele queria pegar o cara, pastor Clodoaldo. Chegou, o homem chegou, é isso ou não? Chegou bravo lá, não sei o que, tá, fui lá, o cara falou que é lixo, não sei o que, coisa e tal. Você vê o que é unção. Muitas vezes que é a forma de fazer, porque muitas vezes Davi não foi diferente, irmão, ele passou isso com os irmãos. Só que ele se desviou. E muitas vezes a ira vem, sabe, a coisa que você quer pegar mesmo. Aí a baixinha ali, pegou o mesmo papelzinho. E foi lá. Acho que é que o cara viu o tamanho e falou, agora apertou, né? Mas ela chegou com uma outra unção. E explicou para o cara. Falou, eu acho melhor você pegar. Que mais cedo ou mais tarde você vai precisar disso aqui. Mais ou menos isso. Eu acho interessante você pegar, porque uma hora ou outra, ou mais cedo ou mais tarde, você vai precisar do que está escrito nesse papel. Ele falou, então faz o seguinte, então coloca para mim ali no... Evangelista, ela tinha uma unção diferente. Presta atenção. Aí eu estou lá, como alguém que está de férias, aleluia. Férias, ou glória. Hein, Júlio? Beleza. Carruagem de fogo lá, para lá e para cá. Aí daí a pouco eu estava com a filha do apóstolo Jean. Sem saber. Eu comprei a passagem para Israel, não fomos para Israel, acabou indo para Lisboa. Fecharam o pacote lá, e se eu não fosse pelo menos passar em Lisboa para depois ir para outro canto, ia perder aquele trecho. Aquele trecho não tinha como trazer nenhum tipo de restituição, não tinha jeito. Aí ela tinha um sonho de conhecer Paris, aleluia, vamos para passar em Lisboa, mas eu chego lá, tem um pacote, né? Tem city tour, tem passeio, tem hotel incluso, tem tudo, só que eu estava sem saber disso. E beleza. Aí quando a abençoada ficou sabendo que eu estava lá, ligou para o pai dela. E o pai dela falou, então você vai vir pregar aqui. Mas aí eu não sou bobo nem nada. Eu liguei para o meu pai. Eu liguei para o Géser, falei, ó, eu estou aqui, eu vim aqui em Lisboa, porque daqui, eu não sabia que a Almada fica aqui do lado, porque a igreja do apóstolo Jean não é em Lisboa, é em Almada, é do outro lado. Atravessa o rio e tudo isso e tal, mas Lisboa e Almada, eu não... E me levaram para lá para pregar e... Ele comentou, cadê a Paulinha, o Eloy? Comentou lá,
O pastor Clodoaldo ouviu. O apóstolo Jean até comentou, ó, Deus mandou um pessoal de Votuporanga aqui. Tava tendo um negócio terrível lá, um espírito de divisão. E Deus me deu uma palavra lá, eu fiz um apelo lá, veio tudo aquele povo para frente, e consertou os que não era para consertar já. Enfim, mas Deus fez uma obra ali, mas eu tinha uma unção para aquilo, irmão, eu tinha um envio, uma unção para estar, legalidade para estar ali, porque alguém me enviou. Só que aí eu saí dali, olha como que é sério, e nós fomos para Paris. Chegamos em Paris, dado momento a gente está passeando lá, caiu um pombo que, buf, lembra? Você vai, o povo começa a sentir encarar. Discuti com a minha esposa. Terrível. Um trem que, no Museu do Louvre, ali, um ataque misturado com frio, um negócio, fiquei nervoso, irado. Você pensa que a gente só conta a vitória. Mas aí veio um ponto chave para você entender o que é uma unção apostólica. Vamos para o McDonald's. Frente ao Arco do Triunfo, ali um pouquinho para baixo, tem um McDonald's. Estava frio, mas frio. Pensa num frio. Um pouquinho mais do que você pensou. De frio. Vamos tomar um café com leite ali, alguma coisa. Vai lá no totem lá, fazer o pedido, né, tudo. E chegou um cidadão e começou. Deixa isso para lá, né? Fizemos o pedido, vamos lá, pegar no balcão agora e sentar na mesa. Aí nós sentamos duas mesas assim, o camarada sentou a 1 metro de distância. E já era feio, mas começou a ficar mais feio o negócio. Só que aí, até então, falei, pô, deve ser louco, né? Ou corintiano não. Deixa o louco. Falei, deve ser louco. Mas daí a pouco eu vi que não era loucura. Era demônio. Só que eu não tinha envio ali. E o que eu fiz? Eu baixei minha cabeça e aí eu clamei pelo sangue. Que o sangue de Jesus nos cubra agora. Na realidade, o sangue de Jesus é defesa. Hoje eu colocava a mão na cabeça dele. Porque a unção que eu recebi agora é para nações. É diferente. Mas ali, eu estava com uma unção que eu podia, até Lisboa ali eu tinha um envio, mas lá não. Quem está entendendo? Tem jurisdições. Até demônios tem. Se ele sair do território que ele tem ali, ele sofre retaliações. Mas não vou entrar nisso. Então, querido, unção é muito importante por isso. Por quê? Porque a autoridade que Davi começou a ter é na sua família. A outra unção deu uma autoridade para ele, não plena, mas uma autoridade na tribo de Judá. Então, quando você recebe uma unção ministerial, você tem legalidade dentro daquela esfera. Você está aqui? Aí fica fácil você entender. Mas só que você pode exercer de tal maneira que Deus pega um Filipe, que era um diácono, transforma ele num evangelista. Ele começa a operar sinais, milagres, tal. Então, tem muitos outros dons aqui, tem muitas outras pessoas aqui, sabe? Por que não foram ungidas? Por causa de alguns detalhes de tempo, e para isso não representar um peso para você. Mas isso aqui tem mestre aqui, tem profeta aqui, tem outros dons esparramados aqui. Mas Deus tem o tempo certo de fazer todas as coisas. Você está aqui? Agora deixa eu encerrar. Eu queria acender um alerta aí. Porque, querido, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, foi o que aconteceu com Jesus.
E Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido. Olha o que é o Espírito Santo que está em você, te conduzir, se apoderar de você. Mas ele foi conduzido para onde? Para o deserto. Então, querido, nós vamos passar por isso. Vamos passar por deserto, por lutas. Gigantes vão se levantar. Vai vir pessoas, vai querer pisar no teu pé. Vai ter pessoas que vai. Mas é para você exercer a unção que está sobre você. Não é para você, sabe? Aí, o que aconteceu com Jesus? Ele também foi tentado em 3 áreas. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E o diabo chegou. Se tu és isso, por que você está passando por isso? Se você é isso, por que você está passando por aquilo? Por que você não se joga daqui? Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Querida, nessa hora, é a hora de você exercer a unção que está sobre a sua vida. E não agir de qualquer forma. Sabe, consultar o Senhor. Consultar o Senhor. O Senhor vai dar escape, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar, amado, o Senhor, é isso que Ele prometeu fazer. Só que muitas vezes a gente está tão no automático, que a gente faz e depois consulta o Senhor. Por que não deu certo? Porque você fez sozinho. Porque você agiu, agora você quer que eu conserte o que você fez. Mas eu tinha outra estratégia. Talvez você rodeou na hora de subir, subiu na hora de rodear. E muitas vezes a gente faz isso. Mas coloca de pé aí. Essa tentação que veio sobre Jesus, a Bíblia fala que ele teve fome. Porque tem coisas que vêm, muitas vezes você tem fome de justiça, você tem fome de... Tem coisas que me oprimem, te oprimem, tem coisa que te espreme, querido. Isso, sabe, esse esmagar, esse espremer, é aí que vai nascer azeite. Esse é o processo. Só que é a forma que eu lido com isso, com as pressões. É a forma que eu lido, sabe, com esse esmagamento, que vai fazer diferença. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. Quando ele teve fome, teve uma proposta. Se você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? O diabo sempre vai oferecer uma solução. Não é justo isso que a pessoa está fazendo. Você vai aceitar isso aí? Vai lá e paga na mesma moeda. Vai lá e muitas vezes a pessoa vai. Só que aí o que aconteceu? A pessoa não exerceu a unção que está sobre a vida dela, consequentemente não cresceu, voltou para trás. Agora Jesus, quando ele passou nessa prova, Getsemane, passou nessa prova da tentação ali, a Bíblia fala, então vieram os anjos e o serviram. Deus tem anjo para te servir, irmão. Ou você pensa que foi a pedra que derrubou o gigante? Recebe a pedra na testa e cai de cara. Ô glória. 5.7 turbinado, aleluia. Ei, querido, eu imagino o tamanho do supetão que o anjo deu naquele gigante. Sabe, querido, Deus tem escape, Deus tem livramento, Deus tem, sabe, Deus tem tudo que nós precisamos, irmãos. Deus tem uma unção poderosa para nós. Se quiseres, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Porém, se recuares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a minha boca o disse. Deus sempre tem, irmão, Deus sempre tem, sabe, a forma de derrubar as muralhas. Deus sempre tem a forma, querido. Não querem que o Daniel ore, então fizeram um decreto para ele não orar. Ele continuou orando, porque se o sistema fala não para você, o Espírito fala sim. Obedece o Espírito. O que aconteceu com Daniel? Livramento. O que aconteceu com Davi? Livramento.
Mas quando foi que deu errado para Davi? Quem quer saber? Salmo 142, versículo 3. Não está na mensagem. Quando o meu espírito estava angustiado. Por que estava angustiado? Porque Deus pediu para ele fazer uma coisa e ele começou a fazer outra. Era para subir para a guerra, ele ficou no palácio. Agora, em vez de ouvir o Senhor, ele ouviu o seu coração. Ficou no palácio, estava onde não era para estar, viu o que não era para ver. E foi acometido do que não era para ele passar por aquilo. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Diga assim: no caminho em que eu andava, ocultar um laço. Não é no caminho que o Senhor disse para eu andar. É no caminho que eu optei, que eu escolhi, no caminho que eu andava. Do jeito que eu queria. Eu fiz do meu jeito. Então ocultaram um laço e eu caí no laço. Por quê? Porque não era o caminho que o Senhor tinha para mim. Salmo 143, 8. Olha o que está escrito na parte B. Faze-me saber, diga comigo, faze-me saber o caminho que devo seguir. Mudou. Não é no caminho que eu andava. Ele voltou agora. Ei, querido, volta a perguntar para o Senhor: Senhor, eu vou por aqui, Senhor, como que eu faço? Senhor, ele não respondeu ainda, continue buscando, irmão. Deus tem resposta para você. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Versículo 10. Leia aí dentro do ouvido do seu irmão. Ensina-me a fazer. Você está aqui? Eu quero orar com vocês. Pastor, eu cheguei até aqui, mas está difícil, pastor. Eu cheguei até aqui, mas eu estou arrastado, eu estou angustiado, eu estou preso, eu não sei. Enfim, se você quiser vir aqui à frente, querido, seja rápido, que eu quero orar com vocês. Simplesmente para confirmar essa unção que está sobre a sua vida. Essa unção já está aí, irmão. O que eu preciso deixar é ela agir. A unção já está aí. Agora só que é o seguinte, irmão. Ela não vai agir, sabe, de forma a arrombar, de forma não, amados. A unção que está sobre a sua vida, ela vai agir na medida que você der liberdade para o Espírito agir. O Espírito se apoderou dele. Só que agora então o poder não é mais dele. Ele vai consultar, ele vai procurar saber, ele vai querer. Senhor, é por aqui. Senhor, eu vou subir para onde? É para Hebrom, então eu vou para Hebrom. Não é para você ir para Minas, é para ir para Goiás. Nós fomos para Goiás e lá nós vimos o que eu nunca tinha visto antes: uma senhora de 97 anos encurvada, endireitar. Porque quando Deus te dirige, Ele é responsável. Hakai Shebakalabarare Kamashou Bikahas Relabahara Kalabasharabakou Debihala She Alabas. De repente eu não sei se a chave está na tua mão ainda. Eu não sei, talvez a chave está na tua mão. A chave estava na minha mão. Eu estava entendendo que a chave na minha mão não estava dando certo. Eu estava passando por muitas lutas, muitos desafios. Eu estava desanimado, a ponto de eu entregar a chave e falar: Senhor, eu não quero mais. E o Senhor veio com uma nova unção sobre a minha vida. Eu sei que você precisa dessa nova unção. Mas, querido, entenda isso: o Espírito se apoderou dele. O Espírito se apoderou dele. Daquele dia em diante, o Espírito se apoderou dele. Ele já não fazia o que ele queria. Ele esperava uma direção. Eu quero orar com você. Coloca a sua mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração aí. Eterno, todo-poderoso, majestoso e maravilhoso, eu sei que essa unção está aqui, Senhor. Eu sei que esta unção é suficiente. Esta unção, ela é suficiente para fazer com que esse teu filho, essa tua filha, Senhor, possa, Senhor Deus poderoso, sim, dar testemunho, Senhor. Senhor, essa unção de Davi,
que o Senhor promete na tua palavra, que é esse pacto que o Senhor quer fazer conosco, dando as firmes beneficências que tu deras a Davi, onde o Senhor diz que eu o coloquei, eu o pus, eu o estabeleci como testemunha, como príncipe e governador dos povos. Quem governa exerce autoridade, mas Davi não governava com a sua própria força, Davi governava com a força do Senhor. Davi não vencia com a sua própria força, com as suas próprias armas, Davi vencia com as armas do Senhor. Por isso o Senhor coloca, Pai, as armas corretas na mão do teu filho, da tua filha. Revela-te, mostra, Senhor, o que é para fazer, quando subir, para onde ir, o que fazer, o que não fazer, o que plantar, o que não plantar. Senhor, mesmo que haja desertos, a tua palavra diz que o Senhor transforma em campos férteis, e esses campos férteis são reputados por bosques, a crescimento. Hakashei, Lebecou, Haekashabarecou, Labarras. O teu Espírito também pode soprar de uma forma veemente, de uma forma, Senhor, que possa, Senhor Deus poderoso, Pai, operar de uma forma tremenda, fazendo, Senhor Deus, ó Pai querido, um rebuliço, fazendo, Senhor Deus poderoso, com que muralhas, com que adversidades, toda a fúria dos jebuseus, todas as fortificações, como na cidade dos jebuseus, não foram suficientes para deter Davi. O que está impedindo, o que está bloqueando, o que está atrapalhando, toda a corrente, todo o grilhão, toda a fúria, todo o ataque na vida desses meus irmãos, que caia por terra nessa hora, no nome de Jesus. Senhor, vai dando estratégia, vai dando sabedoria, vai habilitando o teu povo, Senhor, com a unção do teu Espírito, Pai, e que eles possam entender que essa toda autoridade, ó Senhor, Davi, em dado momento, o Senhor Deus poderoso tinha parte de uma autoridade, depois teve uma autoridade um pouco maior, depois ele dominou sobre tudo, Senhor, e Jesus, quando tomou posse de toda essa autoridade, ele delegou a sua igreja, Pai. Ah, Senhor, nós temos essa autoridade como igreja, por isso abençoa, por isso, Senhor, capacita, por isso, Senhor, reveste o teu povo para essa grande vitória que cada um daqueles que vieram aqui na frente estão precisando. Eu abençoo e profetizo, é chegado esse tempo de expansão, de crescimento, e todos esses bloqueios vão cair por terra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vocês creem nisso? Amém? Amém. Eu concordo com a bênção sobre vocês. Eu concordo com o milagre sobre vocês. Eu concordo que mesmo que se levante lá os filisteus, os gigantes, os irmãos, o que possa querer se levantar, essa unção que está sobre vocês vai dar estratégia, capacidade para vocês agir de uma outra forma e o nome do Senhor ser glorificado. Você recebe isso? Amém? Se você puder aplaudir Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Pode voltar para os vossos lugares. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus. Tome posse, querido, tome posse da unção que está sobre a sua vida, tome posse. Deixa Deus fazer coisas maravilhosas, coisas poderosas, tremendas. Não há limites para tudo aquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Pai, que nós venhamos ser roubados daquilo que o Senhor já conquistou por nós, daquilo que o Senhor já deu a nós, Papai amado e querido, como herança daquilo que foi conquistado na cruz. Quando o Senhor passou, ó Deus poderoso, pelo Getsêmani, o Senhor, ó Pai querido, ali, Senhor Deus poderoso, estabeleceu que toda autoridade, não apenas autoridade espiritual, mas autoridade física, não apenas autoridade nos céus, mas autoridade nos céus e na terra,
Pai, em nome de Jesus, dá estratégia e sabedoria para o teu povo, no nome poderoso e santo de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Se você puder, libera uma palavra de vitória aí na vida dos seus irmãos. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.